Já. Né? A lírica, vida, e a forma de viver intensamente. Então, né, ele traz aí também as questões de idealização amorosa. Ele vai falar mais da sua idealização amorosa para a Angélica, que vai ser uma das suas primeiras, dos seus primeiros amores. Vocês podem até ler. Olha esse trecho do livro de vocês que diz: a primeira é a idealização amorosa, em uma linguagem de tom elevado sublime, sempre mantendo a atenção barroca. Os conflitos não conseguem ser abandonados. Quer ver? Observem um texto que tem aí no livro de vocês, tá ok? Que ele coloca como ponto na lírica a idealização amorosa. Idealização amorosa. Alguém para ler para gente o texto? Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Bárbara, leia para gente, por favor. Senhor. Leia para gente, vamos lá. É porque eu tive que vir trabalhar. Esse da página 121. Na página 116. Ai, desculpa, eu tô muito na frente. 116. Tá. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se formará? Quem viria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por ser Deus não idolatrara? Se pois como anjo sóis dos meus altares, flores com meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por gargalhada, posto que anjos nunca dão os ares, sois anjos que me tenta e não me guarda. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Olha a antítese. Né? Olha aí a dualidade. Ao mesmo tempo que perturba ele, ao mesmo tempo ele se sente, né, com um carinho, um afeto, ele se sente guardado naquele sentimento, mas ao mesmo tempo perturba ele. Então há essa idealização amorosa de Gregório de Matos. Outro ponto marcante, né? Observem lá, ó, que em outro momento ele assume a postura de amante tímido diante da amada. Então, observem, outro ponto é a postura de amante, diante da amada. É um outro ponto, que a gente pode observar esse ponto na poesia lírica, quando ele diz assim: largo em sentir, sem respirar sucinto, peno e calo, tão fino e tão atento, que fazendo disfarce de tormento, mostro que não padeço e sei que o sinto. Ou seja, ele não padece, mas ele sabe o que ele está sentindo, né? A gente sempre viveu isso na nossa vida. A gente nunca consegue explicar o que a gente sente. A gente simplesmente vive e vai vivendo e vai levando das melhores formas possíveis. De um outro momento, ele traz a poesia lírica de Gregório de Matos, a segunda perspectiva dele já é uma perspectiva obscena. Então, ele traz o amor de forma obscena, ou seja, aí dá origem ao que nós vamos chamar do desejo carnal. Então, o amor de forma obscena para ele, né, é o que nós vamos chamar de admiração, né, a admiração mais crua do prazer. Diga lá, Gabriel. Eu vou colocar, calma, deixa eu terminar de explicar o Gregório de Matos Guerra, cara. Ou seja, quando ele diz assim, o amor de forma obscena e a admiração crua do prazer, significa aquela pessoa que tu deseja, né, que tu sente a vontade de agarrar, dar um cheiro na pessoa, né, sente vontade de morder a pessoa e tu não pode. Então, isso aí
o amor de forma obscena, né? A admiração mais crua do prazer. Eu olho, desejo, a minha mente imaginou, né? Eu senti o prazer e né? Muito bem. Muito bem, então é a forma lírica que ele traz. E observem que ele traz aí um pedaço do texto que ele diz assim, ó, na página 117, ele diz o seguinte: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, né? Um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então, ele é bastante afeto, ele traz o amor de uma forma obscena, uma admiração mais crua do prazer. Né? Já ele traz aí um soneto que ele fala sobre sua esposa, quando ele vai encontrar o tema Carpendi. Então, na poesia lírica, nós temos essa visão de Gregório de Matos. O outro ponto dele já vai ser na visão religiosa. Já a visão religiosa de Gregório de Matos Guerra é uma visão diferenciada. Por quê? Não? Ele vai trazer a visão religiosa de Gregório de Matos, ele apresenta um homem arrependido diante de Deus. Olha lá, o homem arrependido diante de Deus. É a visão de Gregório de Matos vai ter naquela visão religiosa dele. O homem, né, arrependido diante de Deus. Ele traz nessa visão dele, nesse conceito dele, que o homem ele busca pela salvação. Então, tu já anota aí, né? O homem busca a salvação. Então, sempre há essa ligação. Estão anotando? Né? Estou anotando. E observem que, grifem aí no livro de vocês, né? Na temática religiosa, o poeta apresenta-se como um homem arrependido diante de Deus, implorando uma coisa chamada perdão. A dialética entre os valores teocêntricos e antropocêntricos estabelece o conflito interno do poeta. Ao mesmo tempo que ele alimenta os desejos do corpo, tendo consciência de seu erro, ele busca a salvação. Então, observem, nas temáticas religiosas de Gregório de Matos Guerra, o homem ele vive nessa luta dos desejos do corpo e a busca pela salvação. E aí vocês podem observar nesse texto, né, que vocês encontram aí. Ou seja, o homem luta contra os seus desejos. O homem luta contra os seus desejos, certo? De outro ponto, nós temos a poesia satírica de Gregório de Matos Guerra. Essa poesia satírica, eu vou dar um tempo para que vocês possam copiar, né, para a gente poder introduzir a satírica. Está no livro, tá? Página 118, a obra satírica dele. Isso aqui eu coloco como observação. Não, só assim aqui na frente, né? É o Silvio. Usados, né?
Vão anotando aí, que eu só estou ensinando uma parada aqui. Pode abrir, Viana, não espera. Eu nem tinha perguntado se o senhor conseguiu passar para fazer a pós. Eu não me inscrevi. Eu prefiro ficar na minha. Aí eu sei que tem a avaliação. Aí eu só queria que o senhor não colocasse a data, que eu ainda vou ver qual data o professor vai me indicar. Eles não deixaram a gente usar as datas de leitura da pandemia. Vai colocando assim ou ok? Como é o Acho que X? pode ser um X. Aí aqui na frente. Não, né? Pode ser um X, né? Pode. Sim. Claro. Aí aqui o senhor pode fazer só me atribuir a nota. Ok, mais alguma coisa não? Não. Ok. Muito obrigada. Só quero ver o TCC, tá? Vou ver Olha lá, professor, a avó do Neto lá tá só de olho nele. Vamos lá, continuando, gente. Vocês já colocaram aí lírica, visão religiosa e agora a gente vai para a visão satírica, né? O que é que a visão satírica ela vai trazer dentro da visão? Lembrem-se, satírica sempre traz uma visão de crítica. Vou lembrar, satírica traz uma visão crítica. E essa visão crítica, ela vai trazer a persuasão do quê? Gregório de Matos Guerra, ele traz uma visão crítica, e principalmente da sua cidade, que é a cidade de Salvador. Então, ele faz muitas críticas à cidade de Salvador. E ele utiliza muitos sarcasmos, né, em relação a um humor corrosivo, que a gente vai colocar aqui os sarcasmos de Gregório de Matos Guerra. E observem no livro de vocês que ele diz que
por meio do humor corrosivo, do sarcasmo agressivo, né? De ofensas muitas vezes diretas e principalmente da ridicularização, o poeta revela a sua decepção com o contexto que vive. Então, aqui, o poeta, ele se mostra decepcionado, repetindo, o poeta se mostra decepcionado com o contexto em que vive, certo? O poeta se mostra decepcionado com o contexto que vive. Observem, gente, ele cria um poema, ele critica Salvador, mas a cidade que ele vai muito criticar é Bahia. E ele diz assim, ó, Boca do Inferno foi a maior obra dele satírica que ele vai fazer, que ele vai criticar o padre, vai criticar um monte de gente da cidade. E aí ele tem a obra que ele diz assim: triste Bahia, o quão desselhante estás e estou o nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, a tu me empenhado. Rica te vi eu já, e tu a minha abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Deixem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda sempre as seitas de sagaz bichote. Ó, se quiseres, Deus, que de repente um dia amanhecerás no sentido da modesta, que fora o algodão, indicando o renúncio do luxo. Então, ele está fazendo uma crítica em relação a isso. Já a outra visão, ele traz o padre Antônio Vieira, que a gente viu, né? A gente iniciou com o padre Antônio Vieira, que são os conceitos. Para que vocês possam entender do que a gente falou na nossa aula de hoje, a gente de olho no videozinho que eu vou falar do resumo da aula de hoje. Só um momento. Videozinho da aula de hoje. Atenção na telinha. Pelo movimento literário surgiu na Itália, em meados do século XVI. São as bichas de O áudio tá ruim. Tô ouvindo nada. Também não estou ouvindo nada. Para a atividade sobre a cidade. Tem que fazer aquele negócio de um celular tocando só o áudio. É. Professor, impressão minha ou tá sem áudio? Não. Tá sem áudio. Tá com áudio, só que a gente não escuta. Modo de transmitir a ideia. Entendi, professor. O gênero não teve muita expressividade no Brasil e, por isso, temos poucos autores com características barrocas em Agora nossa ficou coleção. bom. Vamos falar desses autores já. Gente, você está saindo áudio ou não? Saiu agora, no finalzinho. Começou a sair Saiu um agora, pouquinho, só só que que tava baixo. ruim de ouvir. Tá baixo? Só um momento.
O certo é nós fazer essa reunião pelo Discord, professor. Pois é, Discord é melhor. O Discord dá para quando você vai transmitir a tela, dá para ele captar o áudio sem ser do alto-falante, do próprio computador, assim, é top. Não precisa ficar com essas coisas aí de medição, abaixação. Discord é mais moderno, professor. Verdade, professor. O Discord é top. Professor. É pra estar ouvindo alguma coisa. Eu tô fazendo aqui a interpretação das figuras pra mim entender. Né? Muito bem. Vocês não ouviram, mas eu vou postar agora, nesse exato momento lá no grupo de vocês, tá ok? A ideia. O link tá lá no grupo de vocês do vídeo para ajudar vocês a entenderem o mapa mental que eu também vou postar lá no grupo de vocês, certo? Certo. Vocês vão imprimir, vocês podem imprimir esse mapa mental que eu vou postar e vocês podem colar no caderno. Professor, então eu vou imprimir tudo, viu? Até os slides, se eu mandar, eu imprimo. Sério, professor? Só carregar aqui que eu vou postar. E aí vocês vão resolver a atividade, tá ok? Do livro de vocês. Entregar até quando? Até na próxima aula. Na próxima aula? Só na quinta-feira, né? Próxima aula, né? A atividade é a página 122. Na próxima aula, Gabriel. Professor, só 122 que é para fazer? Depois alcançou as cidades e passou a funcionar como um lembrete ou uma espécie de vigília permanente para os cidadãos não esquecerem de enquadrar suas vidas desregradas nos fundamentos. Só um momento, deixa eu achar a turma de vocês, primeira série. Gente, tá lá o link já para vocês assistirem um vídeo do mapa mental. E eu tô postando o mapa mental agora, nesse exato momento. Tá lá o mapa mental do Barroco, tá ok para ajudar vocês no entendimento da nossa aula de hoje. Professor, olha o que o Heitor mandou aí. Vê se não aparece aí no computador. Não tá aparecendo aqui não, compartilhar o áudio. Nada. Ou passa o anfitrião para mim que eu ponho. É verdade, é verdade. Professor, eu O do achei celular o do teu Heitor deu horário. naquele dia. No meio da aula, já achei. Quem é? Você, Heitor? É o Heitor. Heitor. É o iPhone Heitor. Meu nome tá iPhone Heitor? Estranho.
É, tá, iPhone Heitor. Deixa eu ver se eu Coloca consigo aí, fazer. autor. Fala, Heitor. Olha aí, professor. Olha aí, professor. Imprimi já, ó. Não tô te vendo. Imprimido já, professor. Do jeito. Aparece aqui botãozinho aí, ó. Bem, como é? Esse aqui, ó. Aparece o negócio, ó. Áudio do dispositivo ativado ou desativado. Aqui, ó. Esse negocinho azulzinho. Tá vendo? Aí fica melhor assim, aí não fica... Gente, Fica no meu não 50. aparece isso. Porque tu tá no computador, né? Isso. Ah. Olha aí, professor. Tá do jeito. Por que você... Heitor, por que você faz isso? Olha, o do Isso, iPhone o- deu pra passar a tela. Aham. Passei tudo ali, pô. Segue-me. O É áudio um tá... O convite simples. volume tá bem o bom? áudio. Heitor, Pula Oi. um pouquinho, Heitor. daí bem um iPhone, dá pra ver pelo... Que pegou muitos séculos a... Atenta! Pera lá um segundo. Você já apertou o botão de curtida? Basta acessar o link na descrição, logo abaixo. Agora foca no barroco e na sua trajetória. Esse belo movimento literário surgiu na Itália, em meados do século XVI, durante um momento de tensão entre os ideais humanistas e religiosos, devido à contra-reforma católica. No Brasil, a tendência foi trazida pelos jesuítas e demorou a chegar, e só chegou mesmo no final do século XVI. E para que diabos servia o barroco? A missão do movimento era representar a exuberância do divino e celestial. O barroco foi um importante artifício da Igreja Católica para tentar conter a reforma protestante. Quando chegou em solo brasileiro, servia inicialmente para catequizar os indígenas, mas depois alcançou as cidades e passou a funcionar como um lembrete ou uma espécie de vigília permanente para os cidadãos não esquecerem de enquadrar suas vidas desregradas nos mandamentos divinos. O barroco é quase um barraco, ou seja, um conflito atrás do outro. Na verdade, essa é sua natureza, a louca dualidade conflituosa. O barroco trabalha com lados opostos, por isso usa muitas figuras de linguagem para estruturar esse conflito, como as antíteses, os paradoxos, hipérbole e hipérbatos. Por exemplo, a linguagem do barroco é rebuscada e ornamentada, demonstrando através da escolha de palavras muita erudição. Tais características evidenciam esteticismo e retórica, que é quando o modo de transmitir a ideia importa mais do que a ideia em si. Ui, que metida esse barroco! Os efeitos do barroco se espalharam globalmente. Ele inspirou vários âmbitos das artes: literatura, artes plásticas, música, arquitetura e até mesmo esse mapa mental séculos depois. O barroco foi o influenciador das mais diversas produções. O gênero não teve muita expressividade no Brasil e, por isso, temos poucos autores com características barrocas em nossa produção colonial. Vamos falar desses autores já já. Primeiro, vamos mostrar as técnicas estilísticas e argumentativas do gênero. O barroco pode ser cultista e conceptista. O cultismo diz respeito a textos com vocabulário muito rebuscado, repleto de inversões sintáticas e metáforas complexas, como, por exemplo, alguns textos de Gregório de Matos. Ele escreveu poesias religiosas que pretendiam representar os conflitos espirituais do homem, entre pecado e santidade, corpo e alma. Olha as antíteses aí. O homem escreveu de tudo, passou por poesia lírica e até poesia erótica. Safadinho. Suas principais contribuições se deram no âmbito satírico. Por isso, ficou conhecido como Boca do Inferno, que transitava entre o cultismo e o conceptismo, em referência às duras críticas que fazia ao clero e à situação econômica da Bahia. Eita! Já o conceptismo possui argumentação elaborada e uso frequente de paradoxos, como utilizados por Padre Antônio Vieira, para elaborar seus sermões, algo que exigiu dele sempre uma boa argumentação e um tom persuasivo. O traço marcante de seus textos são a lógica e a retórica. Achou que nunca ia entender o barroco? Sabe de nada, inocente. Gente, quem escreveu esse roteiro foi com o Padre Washington, foi? Com o Descomplica, você tem acesso a aulas maneiríssimas como essa e consegue aprender na maior moleza. Pode Dá colocar o like do nesse barroco, a vídeo e paródia se lá? inscreva em todas as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Quer poder olhar esse mapa irado a qualquer momento? Professor. Clique no link da descrição para baixá-lo em alta resolução. Você já compartilhou o Descomplica hoje? Que tal Professor. mandar para aquele alguém especial que você... Como é que para?
Muito bem, gente. Então, vocês aí têm um material riquíssimo que vocês podem verificar durante as aulas. E a gente tem, vocês têm um livro, tá aí o mapa mental, tá aí um videozinho que vocês podem assistir, que vai ajudar muito vocês